Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Antes da gente meditar na palavra, irmãos, e hoje a nossa última mensagem, dessa série de 3 mensagens, a gente está concluindo hoje. Eu quero reforçar e quero que você multiplique essa informação, que hoje à tarde a gente não tem o culto das 17 horas, tá? Então você que está em casa, multiplica essa informação, principalmente para quem você conhece, que gosta de vir no culto da tarde, tá? Excepcionalmente, hoje a gente não tem o culto das 17. A gente concentrou a igreja, nos cultos das 7 da manhã, que foi uma bênção, e nesse culto das 10 da manhã. E antes também da gente meditar na palavra, eu quero com muita alegria apresentar à igreja alguém que eu já apresentei quando falava sobre projetos missionários que nós temos apoiado, que nós temos caminhado juntos. A gente tem apoiado, a nossa igreja, a Comunidade Farol, tem apoiado o projeto missionário, por exemplo, que constrói igrejas em países na Ásia. A gente tem caminhado junto com essas organizações que fazem isso. Temos abençoado também projetos na Ilha do Marajó, que acolhem crianças que foram vítimas de abuso. Temos apoiado e abençoado esse projeto. E eu lembro que na última palavra que eu trouxe, falando sobre os nossos apoios a trabalhos missionários, eu falei sobre uma família, um casal que estava se preparando para uma missão. E essa preparação já está chegando na sua fase final. E essa família está já quase indo embora para essa missão que Deus lhes concedeu. Desde que começou a comunidade, que eu conheci o pastor Wanderson e a Mara, eu e a Dani, a gente sempre esteve conversando com eles, apoiando-os em algumas situações. Ele mesmo vai falar. E agora eles estão de fato prontos para irem nessa missão, e eu os convidei para nessa manhã trazer uma palavra rápida para a igreja e expor aquilo que Deus os chamou para fazer. E a gente, no nome de Jesus, a gente vai estar junto com eles, abençoando-os, assim como outras igrejas estão fazendo nesse projeto e nessa missão. Eles são da base missionária da Jocum, a sigla Jocum é Jovens com uma Missão. Já estiveram os dois morando na África antes de se casarem, moraram em épocas diferentes, cumprindo missões, retornaram, o Senhor os uniu e agora eles estão indo lá como família para essa missão. E eu quero com muita alegria convidar você a aplaudir ao Senhor. Quero convidar o Wanderson, já a Mara também vem aqui com ele, junto com as meninas, para a gente orar por eles. Que Deus abençoe, Wanderson, seja muito bem-vindo. Ele vai trazer uma palavra, uma saudação e mostrar um pouco o chamado dele nesse momento. Seja bem-vindo. Graça e paz, Deus seja convosco. Deus é bom em todo tempo tempo, Deus é bom. Essa é uma palavra que na África, no país que a gente vai morar, Guiné-Bissau, fala-se sempre. E é um privilégio para mim ver o crescimento da igreja, desde o seu início e tudo que Deus está proporcionando. Então, como o pastor falou, meu nome é Wanderson, sou esposo da Mara, pai da Manuela, de 6 anos, e da Noemi, que vai fazer 3 anos, que está na salinha. E no ano de 2019, o Senhor colocou um propósito no nosso coração, de começar treinamentos evangelísticos. Nós morávamos na base da Jocum, e a gente começou indo para as igrejas e falando sobre evangelização. E Deus compartilhou conosco que era para nós retornarmos para Guiné-Bissau, onde nós já tínhamos estado antes de nos conhecermos. Somos 2 sergipanos, Aqui nascemos em Aracaju, mas minha vivência foi no município de Neópolis e Aracaju, Rio de Janeiro também, morei lá. E minha esposa, ela também é Aracaju, mas divina pastora, Então, o Senhor nos uniu em um propósito. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos um pouquinho sobre essa nação, sobre Guiné-Bissau. Então, preste atenção aí em cada coisa que a gente for falando, tá bom? E que o Senhor nos abençoe nesse momento. Essa é a nação de Guiné-Bissau. É um país
ele tem o tamanho mais ou menos do estado de Alagoas, né? E a população já passa de 1.400.000 pessoas, né? O clima do lugar é tropical, né? E épocas de calor lá chega a bater 50 graus, né? Algumas pessoas já pegaram 53 graus, época de verão, né? Mas também tem a chuva, né? Nesse tempo, mas o calor é sempre intenso, né? E o país, a economia dele se baseia na agricultura, na pesca. Então a gente vê, né, nas comunidades ou nos povoados, lá chama de tabanca, né? Nas tabancas, os cultivos, né, da plantação. A moeda local se chama franco cefá, né? Franco cefá, e ela a gente botou ali 1.000 francs, que é a moeda local, equivale mais ou menos a R$ 8,50. Então, a depender da alta do dólar, né, a gente tem mais ou a gente tem menos, mas é a estimativa. A Guiné-Bissau é um país que não tem empresas, né, estrangeiras no país, não tem fábricas próprias de muitos produtos, então é um país que depende muito externamente, né, principalmente da Europa e de outros países que mandam recursos em compras também para esse país. É um dos 20 países mais pobres do mundo e a gente teve a oportunidade de estar trabalhando nessa nação. Essa é a bandeira da nação. A língua oficial do país é português de Portugal, né? Um país que foi independente de Portugal em 1974, mas, porém, né, até hoje tem lutado contra algumas coisas. A gente fala português, mas no dia a dia, né, o dialeto local que é falado é um dialeto chamado crioulo. E aí o que eu pensei, eu preciso aprender um pouquinho de crioulo para me comunicar com a população. Só que quando você vai para as tabancas, para os povoados, eles não vão falar nem o português e nem o crioulo. Eles falam o dialeto da sua própria comunidade. Então, a gente vai ter que ter intérprete para que eles entendam aquilo que a gente está falando. Então, são mais de 25 etnias. Ali estão algumas representadas, a Fula, a Balanta, né, Pepel, Mandiaco, são várias etnias. Então, dentro das etnias, cada uma tem seu próprio costume. Religião que predomina é a muçulmana, né, dentro da nação. E é interessante ver o costume, né? As orações, eles oram no mínimo 5 vezes por dia. E eles param tudo aquilo que eles estão fazendo, né? Levam o tapete deles e colocam na rua, em praça pública, né? Dentro do comércio. Se ele está atendendo você, vendendo alguma coisa, ele para, ele vai fazer a oração dele e depois ele vem atender você. Eles são assim, né? E mais um povo muito acolhedor, né? Que recebe você da melhor forma possível, né? Te chama para comer, te dá um chazinho chamado arga, né? E você é muito bem recebido dentro da comunidade. A educação é um dos pontos sensíveis, né, dessa comunidade em Guiné-Bissau. Quando você chega em algumas cidades, mais de 90% da população ela não tem acesso à leitura, né? Muitos são leigos, não conseguem ler e nem escrever. Então, é um ponto sensível dentro da Guiné-Bissau. Outro ponto sensível dentro da Guiné-Bissau é a saúde. Segundo a OMS, a expectativa de 5 médicos para cada 100.000 habitantes. E aí, quando eu falo para vocês 5 para 100.000, muitos deles não são especialistas, né, na área. Então, se a população ela precisa de uma saúde de qualidade, até algumas doenças graves, elas não têm como recorrer. Existe um hospital na capital, Guiné-Bissau, chamado Simão Mendes. Não existe posto de saúde como aqui no Brasil, que em cada bairro tem, né? Lá não tem isso, né? Então, a população acaba sofrendo. Expectativa de vida, na época que a minha esposa foi, era 42 anos. Na época que eu fui, 2016, 49 anos. Né? E por conta
da cultura, né, infecções por HIV. A cultura muçulmana, o homem pode ter mais de uma mulher, então, o quanto ele puder sustentar. Então, 2, 3, 4 é comum lá, né? Malária, a cólera também é muito crescente dentro do país. Não existe energia elétrica em toda a extensão do país. Na capital tem, né? Mas em toda a extensão do país não tem. Na base em que nós morávamos, apenas 4 horas de energia, das 18 às 22. Depois não tínhamos mais energia, né? A maioria das bases usam placa solar, né? Mas na onde eu estava não tinha a placa solar. Tinha um gerador e a gente dependia dele, né, para esse tempo. Então, é um ponto sensível também. Saneamento básico na capital tem chegado, graças a Deus. Deus tem feito grandes coisas e modificando a partir da capital. Ruas não é asfaltada em todo o território, só as vias principais, né, são asfaltadas. Então, também é um ponto sensível dentro da comunidade. Esse é o centro de Gabu. A gente fala que é o nosso shopping, né? Aí, essa cidade fica a 3 horas da capital, Bissau. Mara lecionando. Essa era a única biblioteca pública em todo o país, na época que ela foi, na base da missão onde nós morávamos. Esse é um trabalho que ela foi realizar. Vocês estão vendo um barquinho lá no fundo? Interessante que os barquinhos saem de um porto e eles botam tudo o que vocês pensarem. É saca de arroz, é bicho, é gente junto. E o barquinho vai descendo, né? E Mara disse que ia orando para o barquinho chegar até a ilha de Caravelas, que era o destino dela, né? E se o barco não quebra, é 6 horas. Se o barco quebra, você fica à deriva até o barco consertar. Na vez dela, o barco quebrou. Então, ela chegou em 9 horas nessa ilha, né, para a evangelização. Desceram, tinha comunidade, caminharam mais 3 horas para chegar aonde eles iam evangelizar a comunidade. Essa é a escola onde ela dava aula. A maioria das escolas, como eu falei, elas nascem debaixo de um pé de alguma planta, né, de alguma árvore. Nasce lá e aí vai começando a crescer. A maioria das escolas, essa aí já está arrumada, né? É desse jeito, principalmente nas ilhas, né? São mais de 80 ilhas. Então, é mais ou menos desse jeito aí, que se você tiver a oportunidade de ir lá e conhecer, você vai encontrar. Discipulado, evangelismo, jeito tradicional das mulheres carregarem as crianças. Arroz e peixe. Mara me conta que passou um ano comendo arroz e peixe. Frango, carne em ocasiões especiais. Mas durante os outros dias, arroz e peixe. Tem muito cajueiro espalhado por toda a nação. Eu cheguei lá na época da safra de caju. A maioria das casas tem o telhado de zinco, né? Então imagine aquele calor que eu falei para vocês, de 50, 53, nesse telhadinho de zinco, né? Aí era uma escola e uma igreja. Esse foi um trabalho que eu realizei na aldeia chamada Mandinka, é o nome da etnia também. Geralmente quando a gente vai entrar numa comunidade dessa, os líderes da Tabanca perguntam o que a gente pode oferecer. E aí a gente entra, né, com o nosso trabalho, né? E nessa época aí tinha equipes de enfermeiros que foram fazer o pré-natal, acompanhamento das mulheres. E enquanto se fazia isso, nós falávamos de Jesus para as crianças locais. Posto de gasolina da cidade onde eu estava. Alguns lugares você só consegue chegar de moto ou de carro 4x4, né? Porque você não consegue ter acesso. Como as estradas não são asfaltadas, então é difícil acesso. Na missão que nós estávamos, fora, a gente não pode em alguns lugares falar de Jesus. Nessa cidade, Gabu, a maioria é muçulmana, então a gente não pode estar falando fora. Mas dentro da escola a gente poderia falar.
Então, os filhos deles estudam lá. E aí, nesse tempo, toda semana, culto, louvor, adoração e palavras. Eles entram pequeno e já saem para a faculdade. Projeto de futebol, estava compartilhando uma palavra com as crianças. Essa aqui é a pequena Aua, né? Vocês estão vendo um cordãozinho, chama de patuá, né? É comum as crianças nascerem e eles amarrarem no pescoço, na perna ou no braço. São pactos feitos com demônios. Quando essas crianças crescem e aí conhecem a Jesus, é feito um trabalho de discipulado, porque eles acreditam que se eles tirarem isso, os demônios vão invadir a casa deles. Então, é um processo de trabalho. E esse sincretismo, né, de magia negra, de voodoo, é muito forte. Então, eles acreditam que isso vai acontecer. Mas a gente sabe que quando a gente conhece Jesus, isso cai por terra. Aqui é o Senhor Bubacar. Senhor Bubacar, muçulmano, desde pequenininho, né? E ele procurou a clínica onde nós estávamos, lá em Gabu. Lá chama Centro de Cura. A clínica de enfermagem é Centro de Cura. E ele estava com uma ferida no pé e a gente começou a tratar dele. Seu Bubacar chegava sempre triste. Um dia nós oramos para o seu Bubacar e perguntamos se ele queria ouvir falar sobre Jesus. E ele disse que sim. Nós falamos de Jesus para ele. Perguntamos se ele queria aceitar Jesus. Ele disse que sim. Nós oramos pela vida dele. No outro dia, seu Bubacar, que chegava sempre triste, chegou sorridente. E aí eu perguntei para o seu Bubacar: seu Bubacar, o que foi que aconteceu com o senhor? O senhor chegava aqui sempre triste, e agora o senhor está feliz, está contente. Ele disse: porque Jesus não lavou apenas o meu pé, Jesus lavou meu corpo inteiro. Seu Bubacar foi para casa. Seu Bubacar não apareceu mais. Fomos atrás de seu Bubacar. A etnia dele é Fula. E aí descobrimos que seu Bubacar havia falecido. Mas seu Bubacar conheceu a Jesus por causa de uma missão que estava lá, de pessoas que estavam servindo aquela comunidade. Alguém conheceu Jesus. Alguém se encontrou com Jesus. E nós acreditamos que um dia encontraremos. Eu encontrarei seu Bubacar no céu, né, com um lindo sorriso. Dentro da Guiné-Bissau a gente vai trabalhar em 3 áreas. Desculpa. A gente vai trabalhar com implantação de igreja, dando assistência, implantando igrejas naquele local, para que mais pessoas, mais crianças conheçam a Jesus. Antes de ir para a Guiné, eu não tinha graduação. Quando eu voltei, eu entendi que eu precisava me graduar. E eu me formei em enfermagem. Eu vou estar voltando para servir nessa nação. Atendimentos, eu quero montar um consultório lá e trabalhar com curativos, atendimentos, né, consultas na área de enfermagem e treinar outras pessoas também em outros lugares mais distantes que não têm acesso à saúde. Mara é pedagoga, trabalha há mais de 9 anos. Trabalhou na missão Jocuna, encerrou o ciclo essa semana também, 9 anos ensinando na missão. E ela vai prestar, né, capacitação aos professores da comunidade. E trabalha há muitos anos também com o departamento infantil. E vai estar treinando novos líderes de ministério infantil nas igrejas locais, para que as crianças conheçam ao Senhor Jesus. Esse aí, ela ensinando. Na minha capacitação.
Se vocês quiserem conhecer mais sobre nós, vocês podem estar acessando o Instagram e estar nos acompanhando em nossa jornada. Se quiser falar com a gente, também pode pegar o nosso contato e estar acessando também para que você esteja conosco. Quero convidar a Mara. Cadê as meninas? Estão lá no Farol Kids? Então, a gente vai encerrar nosso tempo cantando uma canção para vocês em crioulo. Glória a Deus. Em visitação a um hospital, na ala dos aidéticos. Quando eu fui lá em 2008, então aprendi essa canção que fala: nós cantamos glória para o seu nome, Pai. Cantamos glória para o seu nome, Deus. Porque o seu nome é grande e merece ser louvado. A gente aprendeu em qualquer situação. Então, em visitação ali, a gente cantava, orava por aquelas pessoas. E a gente sentia realmente a paz do Senhor encher aquele lugar. As pessoas tinham um momento de tranquilidade e paz. Elas conseguiam sorrir em seus leitos, né? Então, aquilo marcou muito a minha vida como uma jovem em 2008. Indo com outros missionários que já estavam lá há mais anos, americanos, pessoas que deram a sua vida inteira lá. Uma delas, Judy, né? E passou mais de 11 anos em Guiné-Bissau e deu a sua vida totalmente. Lá mesmo ela foi enterrada. Mas nós estamos indo lá para a glória de Deus. E nós queremos louvar ao Senhor, levar a mensagem do Senhor. A palavra do Senhor, o versículo evangelístico que a gente usa e aprende logo em crioulo, diz assim: Pabia Deus e ama gente de mundo demais, toque dá-se único filho, para tudo aquilo que está setal e catapirde, mas está tendo vida com catacaba. João 3,16, conhecidos irmãos. Então vamos louvar ao Senhor. No canta glória para o nome, e Deus no canta glória para o nome, papé o nome grande e mercy no louvor, no canta glória para o nome, e Deus no canta glória para o nome, papé o nome grande e mercy no louvor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero chamar os nossos pastores aqui para a gente orar. Estenda a sua mão para cá, no nome de Jesus. Deus abençoe a vida do Wanderson, da Mara. Como eu disse, a gente tem acompanhado esse casal e vamos acompanhá-los daqui para frente, tá? E você, meu irmão, você e sua família que quer abençoá-los, se você está sentindo aí no teu coração, eles estão partindo dia 1º de outubro, tá? Mas se você quer abençoá-los, firmar um compromisso, olha, a minha família quer acompanhar vocês e abençoá-los, faça isso individualmente também. A sua igreja vai estar fazendo isso, tá? E você pode fazer isso individualmente, abençoando nossos irmãos. Pai querido, te agradecemos, muito obrigado por esse tempo tão especial. Te louvamos pela vida da Mara, do Wanderson. Louvamos o teu nome porque eles disseram sim. Eles disseram, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado por essa decisão deles. E nós, como igreja, os abençoamos. Pedimos a tua bênção sobre esse tempo restante de preparação. Que o Senhor abra
as janelas dos céus. E que esse tempo, meu Deus, em que eles estão indo servir aquela nação, porque eu vejo exatamente assim, no coração deles há um propósito de servir. Teu filho fez uma graduação para servir aquele povo, a tua filha se graduou para servir aquele povo. Que o teu nome seja glorificado através de suas vidas. E cremos, meu Deus, que o Senhor levantará pessoas com um coração generoso para serem esse sustentáculo dos teus filhos naquele lugar. Abençoe, meu Deus. Abençoe a Mara, o Wanderson, a Manuela, a Noemi, que essa família esteja debaixo da tua bênção. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. A Dani queria muito estar aqui para dar um abraço em vocês, mas hoje ela não pôde vir. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Graças a Deus. Antes da gente meditar na palavra, também eu quero, com um misto de sentimentos, orar nessa manhã pelo nosso irmão Wilbert e pela sua esposa. Foi um pedido de alguém da nossa igreja, o Jefferson, ele ama muito vocês. E o Wilmer, e a sua esposa estão se despedindo do Brasil depois de um tempo aqui com a gente. E eu quero convidá-los, venham por favor, eles são equatorianos, estão indo morar do outro lado do planeta, Wilmer? E nós queremos orar por você, pela Elizabeth. A Dani disse que você não gosta de ser chamada de Elizabeth, mas eu vou colocar aqui o Samuel e a Camila. Venham aqui, por favor, em nome de Jesus. A gente estava falando que aqui na nossa igreja, a gente tinha uma turma que tem se despedido, Deus tem levado para o mundo, e que lá vocês continuem sendo essa luz. Nós louvamos a Deus pelo tempo que vocês aqui estiveram, e eu tenho certeza que o Senhor os abençoará lá nesse lugar onde vocês estarão, no nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá. Te louvamos, meu Deus, pela vida do Wilmer e da sua família. Te agradecemos pelo tempo em que aqui eles foram abençoados e também fomos abençoados por suas vidas. Continua os guiando, continua os direcionando, e que a tua mão poderosa continue sobre essa família, meu Deus, onde estiverem, que eles desfrutem da bênção do Senhor. Te louvamos porque sei que o Senhor é aquele que une propósitos, e durante esse tempo o Senhor quis que aqui eles estivessem, e agora aprove ao Senhor os levar para outro lugar. Que o Senhor continue derramando da sua graça e da sua bênção sobre eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Depois a gente dá um abraço nas crianças. Deus abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é a nossa última mensagem dessa série de 3 mensagens. Nós estamos falando sobre palavras. É sobre isso que nós estamos falando. Na primeira mensagem, irmãos, eu falei que palavras são sementes. Toda palavra é uma semente. Jesus fala sobre isso quando conta a parábola do semeador. Ele diz: o semeador semeou a palavra. Então toda palavra, entenda, toda palavra boa ou ruim, toda palavra bendita ou maldita é uma semente. Toda palavra que lhe impulsionou para a vida, ou toda palavra que até hoje lhe segura num lugar de tristeza, é uma semente. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com as palavras que saem da nossa boca. Porque na semana passada eu falei que a boca, a língua é o que, gente? A fonte. Palavras são sementes. A língua, a boca é a fonte.
E Tiago, no capítulo 3 da sua carta, ele deixa bem claro que a gente precisa ter um cuidado para que dessa fonte, dessa mesma fonte, não esteja saindo dois tipos de água, né? Não esteja saindo dois tipos de semente. Ele diz, olha, da mesma fonte, não tem como sair água doce e amarga. Não tem. De uma mesma fonte, só tem que sair um tipo de água. E eu ministrei domingo passado dizendo que normalmente, irmãos, pessoas que são fonte de água amarga, é porque a alma, está amarga. Almas amarguradas projetam água amargurada de amargura para outras pessoas. Se você em algum momento, olhe bem para mim, recebeu na sua vida uma palavra, uma semente amargurada, possivelmente, quem lhe falou, quem proferiu isso para você, a alma estava amargurada. Por quê? Porque a palavra diz que a boca fala do que, gente? Do que o coração está cheio. Então, alguém que usa a sua boca, por exemplo, só para falar palavrão, o coração está cheio de quê, gente? De maldade. Ah, no momento de raiva eu não consigo me segurar. Então, aquilo que está vindo, a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E normalmente, irmãos, pessoas amarguradas serão instrumentos, infelizmente, para amargurar a vida de outras pessoas. Pessoas abençoadas serão usadas para abençoar. Pessoas amarguradas serão usadas para amaldiçoar. Eu estava ontem, aproveitando o tempo, preparando a mensagem, meditando sobre como Deus abençoou o ser humano. Eu quero fazer um breve relato. Gênesis capítulo 1. Quando Deus está no processo de criação, presta atenção, Deus está no processo de criação. Então Ele está criando todas as coisas. Primeira palavra, haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí Deus foi criando as coisas, os luminares. Deus foi mandando que as águas se separassem, né? No firmamento da terra seca e tal. E o Senhor não proferiu nenhuma palavra de bênção. Quando Deus cria os animais, quando Deus cria o ser humano, Ele então profere a bênção. Gênesis capítulo 1, versículo 22. E Deus os abençoou. Olha aí na sua Bíblia, se não é assim. Gênesis capítulo 21, 28. E Deus os abençoou. Quando cria os animais, quando cria o ser humano. Por quê, gente? Porque Deus nos criou para a bênção. Diga graças a Deus. Deus nos criou para a bênção. Quando Ele cria os animais, a palavra diz, Gênesis 1, 22. E Deus os abençoou. Gênesis 1, 28. Deus termina de criar o ser humano do pó da terra. E a palavra diz, e Deus os abençoou. Deus não criou ninguém para maldição. Deus criou o ser humano para bênção. Mas sabe outra coisa que eu encontrei? E olha que eu já li esse texto desde a mais tenra infância. Eu leio essa história da criação. Mas eu observei ontem uma coisa. Irmãos, Deus nunca abriu a sua boca para amaldiçoar o ser humano. Nunca. Procure em toda a extensão da Bíblia. O momento que você vai encontrar na Bíblia dizendo, então Deus amaldiçoou. O ser humano até pode dizer, né, que há uma maldição, mas isso não é papel de Deus. Sabe o que é interessante? Gênesis capítulo 3. A serpente aparece, tenta a mulher desobedece a Deus. Aí vocês lembram, né? Deus aparece lá no jardim, finalzinho da tarde, início do dia, viração do dia. Deus pergunta, Adão, onde você estava? Ah, eu me escondi porque estava com medo. Vocês lembram da história? O Senhor diz, e por que você estava com medo? Não, eu estava com medo porque eu me vi nu. Quem lhe disse que você estava nu? Tipo assim, né? Com quem você andou conversando? Você não tinha essa noção. Aí o homem conta, né? Foi o que você fez, Adão? O homem conta, olha, a mulher que o Senhor me deu, aí começa agora o jogo de acusação, né? A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Mulher, por que você fez isso? A serpente me enganou. Aí o que Deus faz agora?
Deus agora começa um processo de sentença. Mas sabe o que eu observo, irmãos? Mesmo naquela situação, o Senhor Deus nunca amaldiçoou o homem. Quando a mulher diz que foi a serpente que enganou, a palavra diz que Deus amaldiçoou a serpente. Maldita serás entre os animais do campo. Mas quando chega para o ser humano, o que é que Deus diz? A terra será maldita por causa de você. Deus não amaldiçoou o ser humano. A terra será maldita, você não. Por quê? Porque eu lhe criei para quê? Para bênção. Quando a gente olha a história de Noé, é a primeira vez. Lembram da história de Noé, depois que ele sai da arca, depois do dilúvio? É a primeira vez que um ser humano amaldiçoou o outro. Noé sai da arca, a palavra diz que ele era agricultor, ele plantou uma vinha, pega do fruto da vinha, faz um vinho, queria inaugurar o vinho que ele tinha feito, toma uns goró, fica bêbado e dorme. E a palavra diz que ele ficou sem roupa, estava naquele estado, né? O seu filho Cã, o do meio, entra onde Noé estava e o vê nu, e a palavra diz que deixa o pai naquela condição e volta para contar para os dois irmãos que tinham visto o pai nu. A Bíblia diz que Sem e Jafé, o mais velho e o caçula, entram no lugar onde Noé estava, de costas. A palavra diz que eles estavam trazendo o lençol de costas para não ver a nudez do pai. A palavra diz que eles cobrem o pai sem ver a nudez dele e o deixa ali naquela situação. Noé acorda, né? Aquela ressaca, e fica sabendo que Cã tinha visto a sua nudez, mas não apenas isso. Ele tinha contado o que tinha visto. Sempre acontece assim, né, irmãos? Nós pais, quando estamos chateados, irados, decepcionados, não é curioso essa parte da história? Foi a primeira vez que o ser humano amaldiçoou o outro. E a palavra diz que então Noé profere uma maldição. Outra curiosidade, viu? Ele não amaldiçoou Cã, que era o seu filho. Gênesis capítulo 9 diz que ele amaldiçoou o seu neto. Maldito seja Canaã, que era o filho de Cã. Ele não amaldiçoou o filho. Por qual motivo? Não sei. Mas a palavra diz que ele amaldiçoou Canaã. Maldito seja Canaã, que seja escravo dos seus irmãos. Sabe algo curioso? É que essa palavra é declarada, só que a partir desse momento, gente, dos 3 filhos de Noé, preste atenção, dos 3 filhos de Noé, Canaã, que era neto, foi o que mais prosperou. Quem se estabeleceu naquela terra ali, depois de Noé, na terra chamada Terra de Sineá, foi quem? Os descendentes de Cã. É por isso que quando os descendentes de Sem, por isso que os judeus são chamados de semitas, porque são descendentes de Sem. Quando Deus levanta Abraão e mostra para ele toda a terra de Canaã, diz o que para ele? Ó, isso aqui tudo vai ser de vocês. Por quê? Porque esse povo aí, a maldade desse povo está crescendo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem se submete a uma palavra de maldição só vai viver na maldade. Mas o que a gente observa na história é que os descendentes de Canaã prosperaram. Então, 430 anos depois que o povo está escravo no Egito, mais de 700 anos depois que Abraão recebeu essa palavra, é que o povo começa agora a tomar posse dessa terra. Lembra que Deus disse para Abraão? Abraão, vai ser tudo dos seus descendentes, só que a maldade desse povo ainda não atingiu o limite. Eu ainda vou ter misericórdia, dando a esse povo o que, gente? A chance de se arrepender. Já leu o livro de Jonas? Lembra quando Deus levanta o profeta Jonas para ir pregar para os ninivitas?
Os ninivitas, gente, eram cananeus. Deus sempre vai dar a oportunidade de alguém que está debaixo de maldição tomar uma decisão. Se libertar de uma palavra de maldição. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Sobre libertação. É uma palavra que eu ouço muito, de forma recorrente. Pessoas me perguntarem, pastor, é possível eu me libertar de uma palavra de maldição, de uma maldição que tem sobre a minha família? É possível, pastor? Eu percebo que há uma maldição nos homens da minha família, há uma maldição nas mulheres da minha família. Será que eu consigo me libertar? Deixa eu te dizer, sim. João capítulo 8, versículo 36, foi que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouça isso, Deus te criou para a bênção. Diga amém. Deus te criou para ser abençoada. Deus te criou para ser abençoado. Você recebe isso? Deus não te criou para maldição. Por que vem o processo de maldição, gente? Exatamente esse é o papel do diabo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu até escrevi uma frase, só que não coloquei aqui, dizendo o seguinte: toda maldição, gente, não é uma condição, é uma sugestão. E eu vou explicar por quê. Toda maldição não é uma condição. Como assim, pastor? Não é algo que alguém recebe na sua vida como uma imposição. Porque, acredite, meu irmão, tem pessoas que chegam para mim e dizem: só, pastor, parece que a minha vida tem uma maldição. E a pessoa diz de um jeito, como se não tivesse mais jeito. Como se não tivesse mais solução. Porque, gente, é a mesma coisa quando alguém diz assim para mim: pastor, na minha vida está acontecendo os problemas e eu acho que é espiritual. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, tudo é espiritual. A palavra de Deus diz na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue. Em outra versão diz, não é contra seres humanos, não é contra pessoas. É contra o que, gente? Principados, potestades, dominadores de ar, aqueles que dominam as regiões celestiais. Ou seja, o nosso dia a dia, a nossa vivência, sempre nós estamos numa batalha espiritual. Você consegue entender isso? Então não existe aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. A gente só não vai sair dizendo isso direto, até para as pessoas não se assustarem. Mas entendam, em todo tempo, eu e você, nós estamos debaixo de uma batalha. Você consegue entender isso? Mas sabe o que eu entendo, irmãos? Quando pessoas dizem assim: olha, eu acho que isso aqui é espiritual. É como se a pessoa estivesse, se eximindo de quê? Da responsabilidade. Por quê? Porque se é espiritual, como é que eu mexo no espiritual? Só que entenda, maldição não é uma condição imposta para que você aceite. Ah, pastor, mas é muito pesado. Eu sei. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei. O próprio Senhor Jesus nos disse, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições. E sabe por que eu entendo, irmãos, que maldição não é uma condição e sim uma sugestão? Porque esse é o papel do nosso adversário. O nosso inimigo, ele sempre vai querer trazer uma confusão na mente de alguém para que essa pessoa aceite aquela condição que está querendo ser imposta. Quer ver como é? Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu fiquei sabendo, alguém me disse que alguém fez um trabalho de feitiçaria contra a minha vida. A ex-mulher do meu marido, o ex-marido da minha esposa, a mãe de uma ex-namorada, a tia de uma pessoa do meu trabalho. E quando a pessoa recebe essa palavra, irmãos, quem é que não recebe uma palavra dessa com impacto muito grande? Quem é que não recebe com impacto muito grande? Imagina, você saber que alguém está fazendo um trabalho de feitiçaria contra você. Eu já tive isso na minha vida. Cheguei na empresa com 16 anos, com 18 anos já fui contratado, né, já era maior. E com 19 anos já estava numa posição de liderança, de chefia. E tinha alguém que queria esse lugar. E alguém um dia me disse: você sabe que fulano
queria estar nessa função? Eu disse, não, não sabia. Pois é. Você sabia que ele mexe com uns tamborzinhos e disse que fez umas coisas para você? Eu tenho duas opções quando eu ouço isso. Ou eu tomo essa palavra e assumo que eu sou vítima disso, ou eu confio no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Porque no Salmo 91 a palavra diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Por que eu digo, irmãos, que é uma sugestão? Eu digo que é uma sugestão porque esse é o papel do nosso inimigo. O que é que ele quer? Olhe bem para mim. Ele quer causar uma confusão terrível na minha e na sua mente. Quer ver como isso se processa? Eu fico sabendo que alguém fez um trabalho de feitiçaria contra a minha vida. Aí agora isso já gerou um impacto muito grande em mim. É a mesma coisa, gente, de uma palavra perseguir alguém da avó, do avô, da mãe, do pai. Aquela palavra foi dita ou mal dita. E aí entenda, se as coisas estão dando errado, qual é a conclusão que eu chego? Deus está me abençoando. Mas olha aqui para mim, se eu começo a ter reiteradamente problemas, o que é que o inimigo quer que eu associe? Você já bateu o carro? Eu já bati. Já bateram no fundo do seu carro? Eu já. E olha que todas as vezes que isso acontece é um tempo que eu estou de jejum. Impressionante. No momento que eu estou jejuando, aí parece que se avoluma. E eu sei como é. Repito, não ando dizendo isso para que as pessoas não se assustem, mas eu, você, nós estamos debaixo de uma batalha o tempo todo. Agora entenda, se alguém já recebeu um recado dizendo, olha, fulana fez um trabalho contra você, fulano fez um trabalho com você, quando as coisas começarem a dar problema, e você já teve um filho doente? Você já teve um filho que se acidentou? Você já teve um filho que caiu e se machucou? Aí o que é que o maligno quer que você faça? Eu acho que foi aquilo. Perdeu a chave do carro? Eu acho que foi aquilo. Irmãos, quantas pessoas já chegaram para mim aos prantos, dizendo, pastor, deve ser aquilo. E a vontade que eu tenho é sentar essa pessoa, abrir no Salmo 91 e dizer, olha, ou você vive isso aqui, ou você aceita a sugestão do maligno para a sua vida. Porque maldição, meu irmão, é uma sugestão, não uma condição. Aí eu preciso decidir, e a palavra central dessa manhã é essa. Como é, pastor, que eu me liberto? Como é que eu quebro maldição? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E qual é a decisão? Ou vale para a minha vida a palavra de Deus, ou vale para a minha vida a sugestão do maligno. Com isso eu estou dizendo que é simples? Eu sei que não é, meu irmão. Eu sei que não é simples você se libertar de um estigma que parece ser mais pesado do que aquilo que você quer decidir. Eu sei que não é simples, mas entenda, é o único caminho. Por quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você entregou sua vida para Jesus, a palavra do Senhor está dizendo de forma bem clara que se o Filho te libertar, você vai ser livre. É a sugestão. Irmãos, existe um princípio no mundo espiritual, olhe bem para mim. O maligno não chega e não toca na vida de ninguém sem que isso seja autorizado. Ou por Deus, ou pela pessoa. Lembra da história de Jó? É assim, pastor? Você acha que é simples assim? Sim. Lembra da história de Jó? Jó não tinha autorizado em nada na sua vida. Ele tinha uma vida ilibada. Ele tinha uma vida reta. O próprio Deus deu testemunho dele. Mas o Senhor disse para Satanás o quê? Pode tocar na vida dele. Agora tem um limite. Você não pode tocar na saúde dele. O maligno ultrapassou isso, gente? Não. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual ele é feito de regras e de princípios. Quando Satanás volta, né, que Jó perdeu tudo, a família, os filhos, o que é que Deus diz para ele? Agora você pode tocar na saúde dele.
Você só não pode tocar na vida dele. Satanás ultrapassou isso aí? Não, por quê? Porque o mundo espiritual, ele é feito de regras e de princípios. Pastor, e como é que o maligno toca na vida de alguém? Quando alguém entende que isso é uma condição para a sua vida. Quando uma palavra foi liberada, dando o que nós chamamos de quê, gente? Legitimidade. Olhe bem para mim. Imagina uma criança que o pai e a mãe sempre amaldiçoou essa criança com palavras de maldição. Já imaginou? Uma criança num ambiente sempre recebendo palavrões. Filho disso, filho daquilo. Você não vai ser nada na vida. Sabe como é o nome disso, gente? Autorização. Eu já quero adiantar o final da minha mensagem, porque você pode estar pensando, pastor, essa foi minha condição. Então tá bom. Mas uma outra autorização foi liberada para a tua vida. Qual foi? Deus te criou para quê, gente? Para a bênção. Diga para a pessoa do seu lado, Deus te criou para a bênção. Mas diga com autoridade, Deus te criou para a bênção. Diga, Deus não te criou para a maldição. Você recebe essa palavra? Ele me autorizou a falar isso. Terminou, estava pronto para subir, o pastor Wagner me parou, ele disse, pastor, glória a Deus pela palavra. Ele assistiu o culto das 7 da manhã, e ele dizia para mim, como é bom a gente entender que a gente tem escolha, né? Ele contou uma história muito triste, eu perguntei, quantos anos você tinha? Ele disse, eu tinha uns 10 anos. Ele estava na casa de um amigo, a vida do pastor Wagner é um milagre de Deus. Ele está aqui, é de fato um milagre do Senhor. Teve uma infância muito desafiadora. E ele disse que estava na casa de um amigo, tendo uns 10 anos, e a mãe dele falando para o amigo, sabe aquele constrangimento que às vezes acontece com as crianças? Ele ia lá para assistir TV, porque na casa não tinha, e a mãe disse assim para o filho, mandando um recado para ele, né? Eu não quero você com esse favelado. Gente, se a gente parasse para pensar, quanto palavra tem impacto, né? Pastor Wagner tem 40 anos. Ele disse para mim, pastor, graças a Deus, eu tomei uma decisão. Eu saí da casa do meu amigo chorando, mas eu tomei uma decisão ali. Isso não é para mim. E o Senhor tem o feito, tu fez vencer e tem o feito vencer. Mas irmãos, entendem que é uma decisão? Mas olhe o nível de impacto que uma palavra traz. Uma criança de 10 anos ouvi um adulto falar em alto e bom som, eu não quero você, meu filho, com esse favelado aqui. E ele disse, com 10 anos tomar uma decisão, eu não sou isso. E o Senhor não deixou ele ser. O Senhor o libertou. Por quê, gente? Porque durante toda a sua vida ele tomou decisões. Eu falei sobre isso aqui domingo passado e o anterior. De um irmão da nossa igreja que eu também pedi autorização a ele para trazer, que a infância dele foi ver o pai e a mãe puxar faca um para o outro. Imagina o nível de palavras. E ele dizia, para mim, pastor Wagner, eu tomei uma decisão ainda criança, pastor. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu não quero ter uma família assim. Eu não quero ter um lar assim. E hoje quando eu olho, gente, para a vida desse irmão, para o marido que ele é, para o pai que ele é, para a família que Deus o deu. Ah, meu Deus do céu, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Como é que eu me liberto, pastor? Tome uma decisão. Estou ministrando nessa manhã para você que está aqui, você que está em casa, para pessoas que já foram impactadas com palavras fortes. É uma coisa muito interessante, gente, quando a gente analisa as memórias, né? Você já percebeu que a gente não guarda todas as memórias? Ontem eu estava na cozinha vendo o Daniel já está engateando, né? Então o Daniel sai de um cômodo, vai para o outro, é aquela festa. E eu vendo ele ali engatear, e eu encantado, né? Ele engateando e eu dizendo, meu Deus, eu quero guardar essa cena aqui. Por quê? Porque é tanta informação no nosso dia a dia, que a gente não guarda todas as lembranças. Mas sabe o que a ciência diz? Que as lembranças que nós mais guardamos, são aquelas que vêm num forte impacto emocional. Tanto as boas, quanto as ruins. Aquela lembrança que foi guardada num forte impacto emocional,
ela vai ficar gravada. Tanto a boa quanto a ruim. Então, quando eu ouço esse relato do Wagner, aquela foi uma lembrança gravada num forte impacto emocional. Não quero você, meu filho, andando com esse favelado. E ele precisou tomar uma decisão. Por quê, gente? Por isso aqui, ó. Palavras são sementes. A boca é a fonte. Palavras alimentam a alma, o coração. E palavras também aprisionam. Palavras aprisionam. Mas repito, não é uma condição, é uma sugestão. Por quê, gente? Porque quando o maligno ele quer destruir a vida de alguém, ele não pode vir simplesmente no mundo físico e destruir a vida da pessoa, porque é o que ele quer, né? Só que ele já está condenado. Diga para a pessoa do seu lado, o teu inimigo já está condenado. Você está abençoado. Diga de novo, o teu inimigo já está condenado. Você está abençoado. Você sabia que o nosso inimigo ele não quer mais condenação sobre a vida dele? É como se ele olhasse assim, ó, o processo que Deus já determinou para mim já está muito cheio. Eu não quero mais que ele me condene sobre outra coisa. O que é que ele faz então? Então ele usa a boca de pessoas para amaldiçoar a vida de pessoas. Por quê? Porque naquele grande dia ele vai dizer, olha, eu não fiz nada. Quem fez foi a avó. Quem fez foi o pai. Quem fez foi o professor. E eu? Os irmãos percebem que é assim? O maligno ele não faz isso, até porque, repito, gente, o mundo espiritual ele é regido de princípios e regras. Então o que ele faz? Ele usa a boca de gente. Normalmente, as pessoas mais próximas. Para quê? Para que nos mantenham aprisionados. Olha o que Tiago diz, para a gente ir para a parte final da nossa mensagem. Ele diz que o fruto que sai da nossa boca, da nossa língua, incendeia todo o curso da vida de alguém. Você entende o que é uma criança com 10 anos, recebendo uma palavra muito forte, e até hoje essa palavra arranca lágrimas quando a lembrança vem? Será que incendiou o curso todo da vida dessa pessoa? Hã? Claro que sim. Porque palavras aprisionam. Tá bom, pastor. Eu entendi. Mas o que é que eu faço? Você então entende isso aqui. Bênção e maldição. É uma decisão. Mesmo que alguém tenha me amaldiçoado, pastor, viver a vida de bênção ou a vida de maldição é uma decisão minha. Irmãos, eu espero que o que eu vou te dizer, você que está já há um tempo recebendo a ministração da minha parte, sendo o pastor que está te orientando, você já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes. Mas deixa eu lhe dizer, na autoridade do nome de Jesus e com aquilo que diz a palavra de Deus. Irmãos, maldição não se quebra com oração forte. Senão seria fácil demais, gente. Pastor, eu conheço um pastor, conheço uma pastora, que lá eles fazem oração de quebra de maldição. Deixa eu te dizer na autoridade do nome de Jesus. Isso não é bíblico. Como é que eu quebro maldição, pastor? Eu tomo uma decisão. Eu faço uma escolha. Irmão, se não fosse assim, Deuteronômio capítulo 30, o versículo 19, o Senhor não deixaria tão claro. Ele não colocou na mão de Moisés. Vocês percebem isso? É Moisés que está falando, tá? O Senhor está usando Moisés para dizer assim, olha, hoje eu invoco os céus e coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham. Escolham.
Eu decido se eu vou ter uma vida abençoada. Eu decido se eu terei uma vida de maldição. Eu sou bisneto de escravo, gente. A minha bisavó foi escrava. Eu sei o que é ouvir na minha família história de miséria. Eu sei. Sofrimento. Eu poderia muito bem contar relatos e relatos de tristezas que eu vivi na minha vida, de escassez, dizendo o que, gente? Tem uma maldição de escassez e de escravidão na minha vida. Pare um pouquinho para pensar. Se não fica mais prático e fácil para mim eu ter que lutar contra tudo isso e simplesmente dizer, não tem nada que eu possa fazer. Por quê? Porque tem uma maldição sobre a minha família. A minha bisavó foi escrava. A minha bisavó foi liberta, criancinha, nas leis que foram surgindo antes da abolição da escravatura em 1888. Todas as vezes que eu ouvia aquelas histórias, já contei aqui. Lembro da história da minha avó contando como era ela e a irmã quando pequenas. Ela tinha um vestido, um só, uma roupa só, uma só. E a mãe dela precisava lavar a roupa, elas entravam no riacho lá no Ribeirinho, a mãe tirava a roupa para lavar ali no lajeiro mesmo e colocava para secar, e elas tinham que ficar dentro da água para não ficarem nuas. E lá tremendo de frio, e a minha bisa, né, dizendo, peraí, já está secando, está secando. Miséria, miséria. Eu posso olhar para essa parte da história da minha família e dizer, eu nasci nessa condição, o que é que eu posso fazer? Mas Deuteronômio 30:19, o próprio Senhor Deus diz, olha, eu coloco o céu e a terra diante de vocês, é a vida e a morte, é a bênção e a maldição. Escolham a vida. Antes da gente encerrar, eu quero ler com vocês o Salmo 109, para você entender o que é tomar uma decisão entre a palavra de maldição que eu recebi e não aceitá-la. Vamos ler juntos. Salmo 109, a partir do verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus. O salmista está falando, gente, sobre ele enfrentando uma terrível história de maldição. Gente que o acusava, gente que o amaldiçoava, gente que o perseguia. Olha a análise dele sobre o que é enfrentar uma atmosfera, enfrentar uma história de maldição. Verso 17, diz assim, o primeiro já é impactante, né? Ele diz assim, ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Já tem um princípio, né? Sabe alguém que gosta de amaldiçoar? A maldição não é para vir sobre você. A maldição é para vir sobre quem está proferindo a maldição. Os irmãos estão percebendo isso? Depois lê o salmo todo, tá? Nessa parte ele está dizendo, olha, tinha alguém que gostava de amaldiçoar, que a maldição venha sobre ele, não sobre a minha vida. Olha o que ele continua dizendo. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste dele a bênção. E de quem está recebendo a palavra? De quem está recebendo a palavra, não. Porque Deus nos criou para a bênção. Digam graças a Deus. Ele vestia a maldição como uma roupa, entra ela em seu corpo como água, em seus ossos como óleo. Entende quem tem uma boca suja, uma boca de maldição? É no seu próprio corpo que essa pessoa vai colher. Envolva-o como manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor os meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome, livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Ou seja, como eu disse, né? É simples? Não. É fácil? Não. Eu posso até me sentir abatido. Se você está vivendo um processo de libertação, em algum momento você vai se sentir abatido, oh meu Deus. Por que na minha família tem tanta coisa assim? É natural, o salmista está dizendo aqui, em alguns momentos eu fico até abatido. Olha o que ele diz.
Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou motivo de zombaria para os meus acusadores. Logo me veem e maneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Agora, verso 27, que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Salmo 139 diz o quê? De um modo terrível e assombroso o Senhor me criou. Por quê? Porque você foi criado para a bênção. Diga graças a Deus. Agora olha o que diz o verso 28. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Você quer ler esse versículo comigo? Leia aí, no silêncio do teu lugar. Eles podem me amaldiçoar. Minha avó pode ter dito o que ela queria dizer, mas o Senhor me abençoa. A minha mãe podia dizer o que ela queria dizer sobre mim, mas o Senhor me abençoa. Eu posso ter recebido a palavra que for, mas o Senhor me abençoa. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Digam glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Leia isso aí no teu coração. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Diga para o Senhor: eu tomo essa decisão, meu Deus. A decisão de ser abençoada, a decisão de ser abençoado. Como eu me liberto de uma palavra de maldição? Eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão. Declare isso aqui, ó. Em nome de Jesus. Declare isso reiteradas vezes. Declare isso no íntimo do teu coração. Eu declaro uma palavra para você nessa manhã. Não aceite a sugestão do maligno para a tua vida. Sabe, você que quer ver dar certo seu casamento, mas o que ecoa na tua mente são as palavras da tua mãe. Você vai casar para sofrer. Você vai casar para alguém te machucar. Por que alguém fala isso, gente? Porque está com a mão machucada. Você que quer seguir na tua vida profissional, mas a palavra que você ouve é do teu pai. Você não vai ser nada na vida. Eu contava isso no culto das 7 da manhã. Também pedi autorização para a irmã, dizendo que um dia estava tentando ajudar o pai. O pai disse para ela: você não sabe de nada, você é burra. Imagina, forte impacto emocional. E essa palavra ficou no coração. E essa irmã me dizia que era um aniversário dela, e no dia do aniversário dela, exatamente naquele momento que ela estava vivendo isso, aí o grupo ministerial que ela serve fez um cardzinho, um bannerzinho com a foto dela, o nome dela, dando parabéns e dizendo: você é inteligente e sábia. Ela disse: é com essa palavra que eu quero ficar. É com essa palavra que eu quero ficar. Pergunta: a palavra do pai impactou na vida dela? Sim, mas ela tomou uma decisão. É essa palavra aqui que eu quero para a minha vida. Eu tomo uma decisão. Você precisa tomar uma decisão nessa manhã. Nós precisamos tomar uma decisão nessa manhã. Eu vou orar com você e por você, mas entenda que a minha oração é só corroborando aquilo que você já está declarando aí no teu coração, porque é uma decisão tua. São palavras que tem que sair da tua boca. Eu sei que eu estou ministrando aqui para pessoas que podem estar debaixo de uma família onde a carga espiritual é muito grande e intensa. Eu sei,
Claro que isso pode acontecer, mas isso não é uma condição. É uma sugestão do nosso inimigo até que a gente aceite. Até que a gente aceite, será assim. Ah, pastor, na minha família é assim. Ninguém consegue continuar casado. Parece que é uma maldição. Todo mundo tem que se separar. Não aceite isso na sua vida. Não aceite isso para sua família. Declare a bênção do Senhor. Sabe qual é a melhor forma, gente, da gente lavar um balde que está sujo? Imagina um balde muito sujo de lama. Qual é a melhor forma de se lavar? É você começar a derramar água, né? Quanto mais água abundante, ele vai se limpar. Assim são as palavras. Assim são as palavras. Tome uma decisão nessa manhã. Eu quero te convidar nessa manhã, antes da gente orar, para que você tome 3 decisões. Olhe bem para mim, 3 decisões. Primeiro, se você percebe que em algum dia, no momento de raiva, no rompante, no momento de ira, a tua boca foi usada para proferir uma palavra pesada, uma palavra maldita contra alguém, um filho, uma filha, o ex-marido, a ex-esposa, o marido atual, a esposa atual, teu pai, tua mãe. Tome uma decisão nessa manhã. Mesmo que essa palavra não tinha saído dos seus lábios, mas ela foi proferida no teu coração. Toma uma decisão nessa manhã. Peça perdão. No nome de Jesus. É isso, pastor? É. Tome uma decisão nessa manhã. Peça perdão. E se for possível, depois desse culto, se você puder ligar para essa pessoa, mandar um áudio, mandar uma mensagem, dizer: olha, eu quero te pedir perdão por aquela palavra que naquele dia eu te falei. Eu já quero incluir nessa primeira parte. Se você entende que na tua vida, no dia a dia, isso é recorrente, quando você perde as estribeiras, você vai e fala, peça perdão também, diga: Senhor, faça na minha boca como o Senhor fez com Isaías. Pegue uma brasa com uma tenaz do altar, traga essa brasa e toque a minha boca agora, para que os meus lábios sejam purificados. Toque a minha boca agora, para que a minha boca nunca mais se abra para proferir nenhuma palavra que venha marcar o curso da vida daqueles que eu amo. Toma uma decisão. Irmãos, nessa manhã algo muito tremendo está acontecendo no mundo espiritual. Creia nisso. Algo muito tremendo está acontecendo na história da tua vida e da tua família. Creia nisso. Mas você vai precisar tomar uma decisão. A primeira decisão é: se arrependa e peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Oh meu Deus, todas as vezes que a minha boca foi instrumento para marcar a vida de alguém negativamente, eu te peço perdão. Faça isso agora. Segundo, se a tua vida foi marcada por uma palavra de maldição, e você sabe que aquela pessoa, eu falei sobre isso aqui sexta-feira passada no discipulado de ministério, né? A gente só dá o que a gente tem. Então, se um dia tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, alguém te disse uma palavra que até hoje te machuca, te impede de avançar, perdoe. Pastor, não é fácil dizer, é o único jeito. Seguir em frente, gente, o único jeito é perdoar. Perdoe. É aquilo que Estevão falou, né? Quando estava sendo apedrejado: Senhor, não lhe imputes esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Era o que a tua mãe tinha, o teu pai tinha para oferecer. Você não. Você não. Você tem a palavra de bênção. Você tem a palavra de vida. Você escolheu isso. Você decidiu isso. Tome uma decisão nessa manhã. Perdoe. Perdoe. Pastor, a pessoa que eu estou perdoando não está mais aqui. Não tem problema não. Perdoe a si mesmo. Porque às vezes a gente fica sofrendo nisso, né? E o maligno quer isso. A pessoa não está mais aqui, então vou ficar remoendo. Não fique mais remoendo. Perdoe e se liberte nessa manhã. Se liberte de histórias. Se liberte de pessoas. Se liberte de fardos. Você não precisa estar preso a isso. Se liberte.
para seguir uma vida abundante. Se liberte, perdoe, em nome de Jesus. Não deixe mais ninguém estar segurando na tua mão para estar caminhando com você em terreno de maldição. Não permita. Essa é a segunda decisão. E a terceira decisão, a decisão de pedir ao Senhor que purifique os nossos lábios. Diga isso: meu Deus, eu não quero nunca mais que a minha boca seja usada para isso. Eu tomo essa decisão. Possa ser que em algum momento eu caia, mas eu já tenho consciência que o Senhor me preparou para a bênção. O Senhor me preparou para abençoar. O Senhor me preparou para ser abençoado. Oh, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Os pais que estão aí perto de seus filhos, marido que está perto da esposa, agora é momento de abençoar. Tomar a decisão para abençoar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Do altar do Senhor eu declaro essa bênção. Do altar do Senhor eu libero essa palavra sobre a sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. Amém significa o que, gente? Assim seja. Diga: assim seja na minha vida. Assim seja sobre os meus filhos. Assim seja sobre os meus netos. Assim seja sobre a próxima geração. Assim seja sobre a minha casa. Assim seja sobre a história da minha família. Oh, o que você tem, os seus pais não tiveram. O que você tem, os seus avós não tiveram. O que você tem, aqueles que já passaram não tiveram. Você tem a palavra. Você tem a palavra de Deus. Então tome uma decisão nessa manhã. Senhor, faz brilhar o teu rosto sobre esta filha e este filho. Faz brilhar o teu rosto sobre nós. Que histórias tristes encerrem-se nessa manhã no nome de Jesus. Declare, confirmando: amém, é assim seja. Amém, é assim seja. Amém, é assim seja. É o que eu declaro sobre a história da tua família. É o que eu declaro sobre o teu casamento. É o que eu declaro sobre a tua casa. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Assim seja no nome de Jesus. Que a bênção se derrame sobre a tua vida. Que a bênção se derrame sobre a tua história. Que a bênção se derrame sobre os teus relacionamentos. Que a bênção se derrame sobre os relacionamentos dos teus filhos. Que a bênção se derrame sobre a saúde da tua família. Que a bênção se derrame sobre os casamentos da tua família. Que a bênção se derrame sobre os estudos dos teus filhos. Que a bênção se derrame sobre a tua vida profissional. Que a bênção se derrame sobre o teu coração. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio nisso. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por diante, do teu lado, atrás, em todo lugar. Eu creio. E de dia e de noite, tua entrada e saída. Oh, meu Deus, é uma manhã de libertação, meu Deus. Eu creio nisso. Decisões importantes estão sendo tomadas nessa manhã. Peça perdão. Tome a decisão pelo perdão nessa manhã. Conceda perdão. Conceda perdão. Conceda perdão. Assim seja na minha vida, meu Deus. Assim seja na minha história. Assim seja sobre os meus filhos. Assim seja sobre os meus netos. Assim seja na história da minha família. Amém, 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 amém.
até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Os teus filhos estão aqui no Farol Kids. Estenda a tua mão para os seus filhos. Tem neto aqui, estenda a mão para os netos. No nome de Jesus. Teu filho não está aqui não, levante a mão sobre o filho, sobre a filha. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Nós tomamos essa decisão, meu Deus. Oh, nós tomamos essa decisão. Oh, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Confirme isso dizendo amém. 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 Dizemos sim, meu Deus. Dizemos sim, meu Deus. Nós tomamos essa decisão. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, a bênção do Senhor. Você foi criado para a bênção e ninguém pode revogar isso. E ninguém pode revogar isso. E ninguém pode revogar isso. A bênção do Senhor está sobre você. Oh, a bênção do Senhor está sobre a tua casa. A bênção do Senhor está sobre a tua família. Digam todos graças a Deus. Números capítulo 23. Convida um profeta meia boca. Perdão a expressão que eu estou usando. Mas ele era meio venal. E convidam ele para pagarem a ele uma maldição. O nome desse profeta é Balaão. E dizem para Balaão: olha, a gente quer te pagar quanto você quiser cobrar. A gente vai te pagar para você amaldiçoar o povo de Israel. No versículo 20, sabe o que Balaão diz? Como é que eu posso? Como é que eu posso? Por mais que vocês me paguem, como é que eu posso amaldiçoar quem Deus escolheu abençoar? Ele abençoou e eu não posso revogar. A bênção do Senhor na tua vida não tem ninguém que possa revogar, meu irmão. Ele te escolheu para a bênção. Ele escolheu a tua família para a bênção. Ele escolheu os teus filhos para a bênção. E ninguém pode revogar isso. Digam graças a Deus. Ele escolheu abençoar. E quem é que pode revogar? Números 23, 20. Ele escolheu abençoar. E não há quem possa revogar. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Amém? Eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa certeza no teu coração. Com essa certeza na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma data dessa a gente tem que orar, né? Principalmente falando de bênção, né? O nosso irmão Sérgio e a nossa irmã Normélia estão completando somente 50 anos de casado. Só isso. Aplauda o Senhor por isso. Venham cá pra gente orar por vocês. Em nome de Jesus. Subam aqui, por favor. Se conseguirem subir, senão eu desço. Dá para subir? Vem aqui para a gente orar por vocês. Amém. Coloque sua mão aqui. Coloque sua mão sobre a dela. 50 anos que o Senhor sustentou e vai continuar o sustentando. 50 anos de aprendizado, 50 anos de perdão, 50 anos de reconciliação, 50 anos sendo curados pelo Senhor.
continuará sendo assim no nome de Jesus. A tua bênção, meu Deus, está sobre essa família, e eu os abençoo no nome de Jesus. Eu oro pela vida do irmão Sérgio e da irmã Normélia, e orando por eles, eles estão representando todas as famílias aqui presentes. Declara a tua bênção sobre eles, e essa bênção está chegando nos filhos, nos netos, nos bisnetos que virão, no nome de Jesus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que a tua bênção continue sendo derramada abundantemente sobre eles, para que eles sejam inspiração, para que eles sejam referência, para que eles sejam, meu Deus, sim, da tua parte, uma inspiração para muitas famílias. Que a tua bênção, a bênção que os alcançou, que essa bênção chegue em cada casa, em cada família, no nome de Jesus. O Senhor os sustentou nesses 50 anos, vai continuar os sustentando para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém, Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém, graças a Deus. Pode ficar aqui, a gente já vai encerrar. Levante as mãos para os céus. Vamos agradecer ao Senhor. Escolha a bênção, amém? Escolha a bênção. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sairmos daqui nessa manhã com essa bênção sendo declarada, proferida sobre as nossas vidas. Nós decidimos e escolhemos a bênção, decidimos e escolhemos ser abençoados. Obrigado por esse dia, meu Deus. Eu abençoo as famílias aqui presentes. Muitas famílias vão se reunir hoje. Que o Senhor faça desse momento um momento de bênção para toda a família. Eu oro por essas pessoas que vão viajar, que o Senhor guarde, proteja, guarde os teus filhos, proteja, meu Deus. Aqueles que vão pegar a estrada, que os anjos poderosos do Senhor estejam guardando e protegendo. Aqueles que vão se reunir com os seus, não permita, meu Deus, que nada nem ninguém tire a paz e a alegria dessa família. Eles vão se reunir com pessoas que não ouviram essa palavra, pessoas que não te conhecem, meu Deus. E esse momento é um momento que tudo pode acontecer. Proteja a mente, proteja o coração, que os teus filhos estejam desfrutando da paz que excede todo entendimento. Que seja um dia, que seja um feriado de descanso, que seja um feriado, meu Deus, de harmonia, de comunhão, porque nós queremos continuar desfrutando das tuas bênçãos. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vá em paz. Deus abençoe sua família. Deus te criou para a bênção. Em nome de Jesus.